Ora bem, bem-vindos ao programa Celebridades. Eu vou quebrar aqui um protocolo. Nazir, vou pedir ao Nazir, seja a equipa, para conduzir o nosso convidado lá do outro lado, lá embaixo. Este está lá embaixo, por favor, o Nazir ou o Paulo. Vou quebrar o protocolo, estamos a entrar no ar. Entretanto, o nosso convidado está bem posicionado lá embaixo. Pessoal da Regi, podem, por favor, resolver este problema para mim, se faz favor. Acabo de receber aqui a informação, se faz favor. Permitam-me, portanto, esta deixa. Bem-vindos ao programa Celebridades, edição de segunda-feira. Mais um dia útil da semana, aliás, primeiro dia útil da semana. Entramos em sua casa para trazer o melhor programa das noites, das 18h15 às 19h15, numa altura em que, portanto, voltamos de um final de semana longo, pois o dia 25, na sexta-feira, celebrou-se o Dia das Forças Armadas de Moçambique, ou se quisermos, o dia, né, que celebra é o início, não é? Foi o início da luta armada em 1964 a 25 de setembro. Queremos acreditar que vocês estão a passar da melhor maneira depois de virem de um final de semana. Obviamente que para uns deu para descansar, entretanto para outros se calhar até deu para desgastarem o corpo, na verdade. Muita gente estava aí a tomar torta e a direita, aproveitando o final de semana com uns copos, nada mal, nada contra. Entretanto, esperamos que a segunda-feira tenha sido produtiva. Dentro de instantes teremos o nosso convidado em estúdio. Logo à entrada eu estava aqui a dar indicações aos meus colegas para irem ver o nosso convidado lá do outro lado, que precisa de ajuda para poder ficar e entrar em dentro de conversa conosco. David Abílio será o nosso convidado para a presente edição, um músico com uma experiência invejável e vai poder então participar do nosso programa. Dentro de instantes iremos à rubrica Showbiz, onde atualizaremos notícias das celebridades nacionais e também internacionais. Meus amigos, temos tudo garantido para que o programa de segunda-feira seja espetacular. Espetacular ainda será se você participar do mesmo através do nosso Facebook, www.facebook.com/stronglive. Deixa ficar a sua mensagem, diga-nos se está a passar da melhor maneira. Vamos então, sem rodeios, ir à rubrica Showbiz. Ora bem, vamos dar o pontapé de saída na rubrica Showbiz de hoje. Vamos falar de Abushamo Munhoto. Sim, Abushamo Munhoto destaca aqui nos Celebridades pelo fato de estar com tudo para lançar o seu primeiro álbum. Sim, o disco de originais. Olha, é intitulado A Caminho do Zua. Este é o nome, é o título do álbum. Corpo de viola, sorriso encantador, mas que mulher bonita. Depois de muitos trabalhos de sucesso, chegou a hora. O músico moçambicano Abushamo Munhoto disponibilizou o tão aguardado álbum de originais intitulado A Caminho de Zua. Tem medo de amar as cores do arco-íris. O disco conta com uma participação especial do cantor Easy Quinera, uma das mais apreciadas vozes moçambicanas. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Depois de acompanharmos esta notícia, e vamos continuar e vamos falar de quem? Falamos sim, de Freddy Costa, ele que terminou então a sua relação com Grace Mendes. E olha, ao que tudo indica, ou pelo menos segundo especulações, dão conta de que Carmen, uma apresentadora angolana, teria sido o pivô da separação entre Fred Costa e Grace Mendes. Só que Fred Costa nega veementemente que seja esta situação verdadeira.
Carmen Mouro apontada como pivô do fim do relacionamento entre Fred Costa e Grace Mendes. O ator de novelas angolanas e internacionais, Fred Costa, parece que continua a partir os corações, sendo que fontes próximas ao ator alegam que a apresentadora Carmen Mouro teria sido o pivô de separação do relacionamento com Grace Mendes, que durou cerca de 8 anos. Carmen Mouro terminou recentemente o seu relacionamento com ex-noivo Cristiano, o que levantou ainda mais rumores do seu envolvimento com Fred Costa, uma vez que ambos trabalham juntos. Entretanto, Fred Costa nega que infidelidade seja a causa do fim do romance com Grace Mendes. O relacionamento de 8 anos de Fred Costa e Grace Mendes chegou ao fim e com eles vários rumores em poucas horas têm surgido com o objetivo de auferir as causas do fim do relacionamento. Fred, sempre discreto sobre os seus relacionamentos, preferiu não se alongar sobre o fim do romance. Em entrevista ao telefone cedida à Platina Line, deixando claro apenas que não teve terceiros como causa do fim. Segue respeitando sua ex-companheira, por quem tem muito carinho e sentimento de gratidão. Há quem diga que tudo que tem início tem fim. Não é o que nós esperávamos que acontecesse a nível de relacionamento, não é? Que o final do relacionamento fosse efetivamente a separação. Não é? Quando se vai ao altar, as pessoas juram amar até a morte, então, até que a morte os separe, na verdade. Que esperávamos nós que se calhar fosse este o contexto do final dos relacionamentos. Entretanto, não é o que está a acontecer com Fred Costa e já começam a haver rumores de um suposto da Carmen Mouro, a apresentadora angolana, que acaba encontrando-se envolvida. Aliás, pelo fato dela também estar a separar-se do seu parceiro, o Cristiano, e já haviam rumores de que Carmen Mouro e Fred Costa estavam aí a andar juntos. Entretanto, até então, são rumores mesmo, porque Fred acabou usando as redes sociais com poucas palavras, simplesmente disse que não tem, portanto, nada a ver com a Carmen. Quer dizer, não existe nenhuma outra pessoa, ou não existe nenhuma pessoa por detrás do fim deste relacionamento. Olha, nós continuamos então, vamos falar de The Weeknd e de Megan Thee Stallion, eles que são apontados como fazem parte, na verdade, da lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Acompanhe. Megan Thee Stallion e The Weeknd entraram para a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020, da revista norte-americana Time. Os nomes ficaram divulgados na noite da terça-feira, 22 de setembro. O artigo sobre Megan foi escrito pela atriz Taraji Henson, que foi indicada ao Oscar em 2009 como melhor atriz coadjuvante pela atuação no filme O Curioso Caso de Benjamin Button. Ela é uma artista. Ela é um espírito livre. Eu vejo isso nela. A indústria pode tentar classificá-la neste jogo de rap, mas ela tem um plano muito maior, escreveu Henson. Já as palavras sobre The Weeknd ficaram por conta de Elton John, que disse o seguinte: ele é uma figura misteriosa. É uma época em que o mistério é raro no pop e você nunca sabe o que esperar em seguida. Ele tem uma imaginação incrível, maravilhosos. Ora bem, vimos então, acompanhamos a rubrica Showbiz para a presente edição de segunda-feira. Esperamos que você em casa tenha gostado. Olha, temos um convidado super especial para o nosso programa, um artista de mão cheia. Um artista de mão cheia, uma celebridade icônica, aliás, um embondeiro da nossa cultura. Falo concretamente de David Abílio, que dentro de instantes poderá estar à conversa conosco. Mas antes eu quero mandar um forte abraço para alguém especial que está a ver este programa, né? Está ligado através do Facebook. Uma cantora que tem uma voz espetacular. Ela é moçambicana, entretanto encontra-se na vizinha Angola, digo vizinha, não é? Apesar de estar quase que distante, mas
pelo facto de falarmos a mesma língua, não é a língua portuguesa, acabamos estando mais próximos que nunca. Falo concretamente de Nilza Malate. Nilza Malate é uma cantora que está a trabalhar imenso. Ela está a fazer um trabalho espetacular em Angola. Dentro de alguns dias, ela vai lançar os seus trabalhos e ela pertence lá a uma label em Angola. E olha, ela está com tudo a representar Moçambique além fronteira. Então, Nilza Malate, um forte abraço para si deste lado e muito obrigado pelo carinho da sua audiência por estar aqui a assistir o nosso programa. E olha, a música tem que vir logo, Nilza, porque nós queremos explorar, queremos poder ter a oportunidade de ouvir essa doce voz a tocar aqui em Moçambique, Nilza. Por favor, não demorem, Nilza, não demorem, Nilza Malate. Então, esperamos por vocês, digo Nilza, vocês porque é a Nilza, depois tem o outro pessoal do grupo e nós, como programa Celebridades, faremos questão de destacar uma moçambicana a brilhar além fronteiras. Isto é um orgulho para nós. Olha, vamos agora a um brevíssimo intervalo, voltamos dentro de instantes para podermos então entrar em conversa com David Abílio. Fazemos um especial convite a si, estimado telespectador, que ligue-se a nós pelo Facebook, pelo Instagram, pela Star Times, canal 114, pela TV Cabo, canal 12. Não sai daí, e até já. Já sonhei contigo várias vezes, não sabes? Pergunta pra tua prima, a vizinha ou tua tia. A madrinha até desconfia. Baby, meus sonhos molhados. Contigo vou realizar, baby, ao meu lado. Baby, meus sonhos molhados. Contigo vou realizar, baby, ao meu lado. Baby, viajei. Você aceita você. Você aceita você. O lugar ideal para realçar a sua beleza é no Mais Bela. Prestamos serviços de beleza como manicure, pedicure, cabeleireiro, make-up, massagem e muito mais para adultas e crianças. O nosso diferencial está na hospitalidade. Aconselho-vos a vir ao Mais Bela, para ficarem mais lindos ainda. Porque nas nossas mãos você é a mais bela. Localiza-nos na Avenida Emília Daúce, número 500, Res do Chão. Eu admiro do jeito que ela vive mal. Parece que ninguém toma conta dela. O Luvado é o namorado dela. O Luvado é o namorado dela. A Valento é o namorado dela. Que não satisfaz as necessidades dela. O Luvado é o namorado dela. O Luvado é o namorado dela. A Valento é o namorado dela. Que não satisfaz as necessidades dela. Já faz um tempo que não vou à escola, mas não estou de férias. Já faz um tempo que não visito os meus amigos, mas não estou doente. Meus pais disseram-me que é por causa de um vírus que se chama coronavírus. Mas não precisa ter medo. Fica calmo, vai ficar tudo bem. Tu só tens que proteger-te. Lava as mãos com água e sabão. Álcool em gel ou líquido. Nada de dar abraços, beijinhos, apertos de mãos, só por agora, até isto passar.
sem ventilação. Ao tossirmos ou espirrar, devemos usar o antebraço. Ficam limpinhas. Faz-me um favor, não deixe os teus pais saírem sem as máscaras e sem o gel das mãos. Porque eles sempre esquecem. Lembrem-se, vai ficar tudo bem. É só ficar em casa. Vai ficar tudo bem, fica em casa. Vai ficar tudo bem. Fique em casa. Instruções da secretária, a roupa tá lavada, a casa tá toda arrumada. E eu fico tipo, tô no céu. Olha só o marido que Deus me deu. Homem assim que ajuda a sua mulher, faz de mim rainha. Ora bem, voltamos em grande e permitam-me, portanto, com todo respeito, não é? Fazer uma introdução do nosso convidado de uma forma que, portanto, deixe claro que teremos uma conversa saudável, porque estamos a falar do imbondeiro da cultura moçambicana, do imbondeiro da nossa música. Aliás, bem-vindo ao nosso programa da Vida Bilho. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Eu sei que por pouco quase que não chegava cá. É verdade, é verdade. Mas passou. Graças a Deus. Resolvido. Graças a Deus. Nós estamos Cá aqui, mas estou. será que ele chega? Nós queremos muito conversar com ele. Será que ele chega mesmo? Mas felizmente chegou ao programa. Um ícone da música moçambicana, da cultura no geral, um conhecedor nato da música. Como é que nasce este bichinho, este gosto pela música? Bom, eu não sou propriamente um homem da música. Sou um homem de música, dança e teatro. Sim. Portanto, trabalho, trabalho, portanto, nessas três áreas. Como nasce, bom, nasceu assim, sem me dar conta que estava nascendo alguma coisa. Quando criança, na minha casa, eu sou filho de Régulo, né? Era um local onde vários artistas se encontravam, portanto, para apresentar manifestações culturais. Algumas celebridades, posso dizer, o falecido escultor Chissano, as pessoas não imaginam que ele um dia foi bailarino. É uma das pessoas que dançou lá na minha casa. Então, enquanto criança, eu vivia portanto, nesse tipo de ambiente. E mais tarde eu venho para Maputo, já com 13 anos, e fui viver no bairro indígena, numa rua de muitos artistas. Lá no fundo estava o João Paulo dos Monstros, ao meu lado estava o Juvenal Buquano, poeta, e eu. E logo a seguir, portanto, o Aldino Muyanga, um grande escritor. E pronto, mas sem fazer questão de coisas como um artista, apenas como um grande amante, pessoa que amava, acompanhava os trabalhos, portanto, sobretudo do Conjunto Os Monstros. Portanto, esse conjunto musical que acabou se tornando um dos mais populares do nosso país no tempo colonial. E propriamente não era músico, entanto que tal, embora eu toco guitarra, sim, mas nesse conjunto eu era uma espécie de manager. Portanto, o indivíduo conseguiu promover a banda, tirando do subúrbio, entrar, portanto, no cimento, num tempo colonial, num tempo de discriminação, e fazer com que a banda se tornasse a banda de referência. Estamos a falar propriamente de que ano? Da década 70. Década 70, um bocadinho antes da independência, então? Muito antes da independência. Okay. E como é que foi, o que está a relatar, a contar essa história, mas olhando um bocadinho antes da independência, como é que era possível?
Bom, isso... Falar das artes, um país em guerra, um pouco de atrevimento. Lembra-se, portanto, digamos, nos finais da década 60, digamos lá para a década de 68, apesar de que não existia internet, televisão, essas coisas todas, de qualquer modo girava muita informação. Foi a altura célebre da Revolução, portanto, dos estudantes de Paris, 68. Foi a altura célebre do surgimento dos hippies e, portanto, foi uma altura célebre do surgimento de várias bandas. E também dos movimentos cívicos dos negros norte-americanos, tipo Martin Luther King, Angela Davis e companhia. Então, os meus amigos ou as pessoas das minhas relações eram, de certo modo, pessoas progressistas que acompanhavam esse tipo de movimento. Portanto, havia já pelo menos um sentimento de nos afirmarmos como negros na altura. É assim como pensávamos. Havia o movimento dos Black Powers, Black is Beautiful, e nós, miúdos, engrenamos nisso. Então, usamos a música como o vetor mais importante para poder influenciar todas as camadas, incluindo a juventude branca. Porque quando surge a oportunidade, a partir da curiosidade que havia de tentar conhecer o que é esse conjunto dos monstros, e somos convidados para atuarmos em verbenas, em bailes de finalistas, onde estavam conjuntos célebres, portanto, dos brancos na altura, e as pessoas testemunharam a grande qualidade que a nossa banda tinha. Portanto, que também era essa coisa, temos que mostrar efetivamente que somos capazes de muito mais. E a partir daí, bom, as portas foram se abrindo. E as portas abrem-se a nível nacional e também internacional, refiro a nível da aceitação, por exemplo, já naquela altura? Bom, naquela altura não a nível internacional, mas a nível nacional. Foi a única banda moçambicana que inclusive entrou na tropa colonial, portanto, como banda. Mas foi tropa colonial portuguesa? Sim, como banda. Estamos a falar da década de 70, antes da independência. Sim. Por que é que eu faço essa pergunta? Parece que naquela altura houve muita gente que entrou para a tropa colonial portuguesa. Exatamente. Em 1970. Exatamente. Moçambicanos que entraram para a tropa colonial portuguesa. Que Naquela é o altura, caso. quando entra, o David Abílio entra para a tropa colonial portuguesa com a banda, tinha noção de que estava a ir para uma oposição, entre aspas. Não era esse pensamento? Primeiro, eu fiquei separado da banda, porque, como disse, eu não tocava na banda, eu era manager. Então, a banda foi constituída como se fosse uma banda militar, para atuar em todos os lugares de Moçambique. E atuou. Entretanto, a mim coube também outras tarefas onde eu estive, que era uma espécie de escriturário, num sítio, portanto, numa zona de guerra, onde, portanto, os soldados fingiam que iam combater, entretanto não faziam nada e vinham ter comigo para eu inventar o relatório de guerra, coisas que não acontecia, e fazer isso não de uma forma repetida. Se calhar daí é quando surge este bicho de artista, que era criativo, conseguia escrever histórias que nunca aconteceram, que ao mesmo tempo eram convincentes. E isso, bom, quando chega a altura da independência, ou um pouco antes, juntámos-nos todos dentro deste movimento, grande movimento de independência, criando uma organização, que era a Associação Musical e Teatral, onde juntava pessoas como Aurélio Libon, Joe Bragança. O Aurélio Libon, na altura que foi responsável por organizar um dos grandes concertos. Muito mais tarde, mas começa aí. Estou a falar o início de todos. Todos começamos de baixo até chegarmos onde nós chegamos. Quer dizer, é uma experiência que vem
Muito Mesmo longe, exatamente. O Yeah, Aurélio Lebon também fez parte da tropa portuguesa. Fez, Aliás, fez. uma das pessoas que esteve envolvido no movimento da tomada da Rádio Moçambique na altura. Exatamente. Isso já é 7 de setembro. Já estava desmobilizado. Ok. Entretanto, quando em 7 de setembro surge aquilo que nós chamamos de Moçambique Livre, portanto, uma organização de colonos que estavam contra a independência de Moçambique, o Aurélio se juntou a um grupo de outros jovens, sobretudo sediados na Mafalala, para resistir, inclusive recuperar a rádio, e ele foi o famoso Comandante Galo. O Comandante Galo, sim. Yeah. Me recordo desta história porque, inclusive, li ali uma das obras do Aurélio Lebon, quer dizer, a obra do Aurélio Lebon, exato. Memórias 7 de Setembro. Pois. Me recordo alguns toques até deste livro, não é? Fantástico. Mas a relação com o Aurélio é porque ele também era músico. Sim. E o conjunto dele era, inclusive, rival da nossa banda. Ah, é? Nessa Sim, altura? ele tinha um conjunto que era Opus 79, né? Portanto, que era rival da nossa banda. Mas essa rivalidade só foi naquela altura. Rivalidade de amigos na prática, Ok. né? Está a ver grupo de mulatos naquela altura, quer dizer, não são brancos, não são negros, mas quer dizer, estavam mais próximos de nós. Né? E por causa do impacto musical que eles tinham para se poder afirmar naquela altura e nós tínhamos para nos afirmar, e depois como pessoas éramos amigos, então surge essa relação já desde essa altura, antes de toda a gente entrar na tropa. Ok. E eu estou a privilegiar um bocadinho o passado, que é para nós termos um bocadinho noção daquilo que viveram, não é? O David Abílio, entre outros artistas. Recorda-se, por exemplo, de um dos seus maiores eventos, se calhar antes de 1975, antes da independência? Um evento que se calhar lhe tenha marcado. Antes da independência foram as Olimpíadas Musicais. Havia uma organização, portanto, que fazia espetáculos normais, concertos, na altura chamamos Sporting, onde hoje é Machaquene, Madlangalene, agora dizem que é Estrela Vermelha, fazia grandes concertos. Então decidiram organizar Olimpíadas Musicais, que era uma espécie de competição musical em que envolvia quase todas as bandas de Maputo. E o Conjunto dos Monstros conquistou 2 prémios. Primeiro, o prêmio do conjunto mais popular de Moçambique. Uau. E depois o segundo classificado, como, portanto, através do júri. Uau. E esse foi um dos momentos muito grandes, do ponto de vista musical, antes da independência. Exatamente. Mas agora, já depois da independência, Moçambique fica independente em 1975. Pois. E há um processo, por exemplo, de reconstrução do país. Exato. Como é que as artes ficaram? Naquela altura tinha, vamos lá dizer, na literatura tinha já grandes nomes, já até nas noticiários era o José Craveirinha, Malangatana, por aí fora. A reconstrução da arte moçambicana em particular depois da independência, sendo que foi preciso um trabalho de base. Pois. Como é que começa esse processo de reconstrução? Bom, primeiro eu lhe disse que nós criamos uma associação cultural que envolvia músicos, gente de teatro, etc. E também o governo cria uma direção nacional da cultura, portanto, adstrita ao Ministério da Educação e Cultura. Okay. E essa direção nacional só tinha um diretor nacional, um adjunto, uma secretária, um motorista e um servente. Não tinha mais nada. Portanto, não podia fazer nada. Okay. Então, quando vem ter conosco, portanto, jovens que tinham essa paixão. Exatamente. E fomos lá e recebemos a primeira tarefa, que era de organizar as celebrações do primeiro aniversário da independência. Isso já em 1976. 76, como grande tarefa que nós tivemos, que trouxemos mais de 400 estudantes organizados, portanto, em grupos de dança, de música, de poesia e de teatro. E de onde surgiram figuras
alguns conhecidos como aqueles gêmeos Willy e Aníbal. O próprio Iana vinha desse movimento, etc, etc. E como já estamos numa instituição governamental, ajudamos inclusive na estruturação oficial. De base. De base. Então, a necessidade de criação de instituições de apoio à cultura. Porque antes da independência não existia nada. Enquanto existia serviços de educação, serviços de finanças, serviços, quer dizer, do tempo colonial, não tinha serviços da cultura. Ok. Então, o David Abílio podemos considerá-lo uma das pessoas que colocou o seu, vamos lá dizer, a pedra de construção do espaço cultural. Uma das pessoas, exatamente. Okay. Da fundação, portanto, da base das bases. Da cultura, exatamente. Eu, Aurélio Ribon, o Moreira, o Joe Bragança e outros jovens. Nós fomos, na verdade, os jovens, sobretudo, que não vinham da luta armada, mas que tinham uma grande paixão, tinham uma grande identificação luta, com a causa da independência. Então, fomos a base fundamental de todo um grande movimento que culminou com a realização do primeiro Festival Nacional de Dança Popular. Quer dizer, o país, só com 3 anos de independência, fez um grande festival que muitos países da África, já independentes, não tinham conseguido fazer. Então, esse espírito, por exemplo, de cultura Moçambique já vem desde há muito. As artes estão no sangue. Agora, David Abílio, como é que era, por exemplo, a questão da sustentabilidade das artes? Hoje em dia, temos muitos artistas. Exato. Muitos artistas com muito dom, com capacidade de fazer. Obviamente que a sociedade evoluiu tanto a nível de ideias, a nível de números. Naquele período, um bocadinho depois da independência, reclamava-se tanto a sustentabilidade das artes. Bom, a sustentabilidade das artes é uma coisa, agora a sustentabilidade dos artistas em termos financeiros é outra coisa. Vamos falar dos artistas. Não, porque lembra-se que a independência, aquilo que chamamos Primeira República de Moçambique, era um país de orientação socialista. Portanto, de planificação centralizada, tudo pertencia ao Estado. Praticamente não havia aquilo que se podia chamar artistas independentes ou grupos independentes, estávamos todos sob a égide do Estado. Todos por todos. Exatamente. E não havia ainda aquela preocupação de tocar para ganhar dinheiro. Houve, quer dizer, aqueles que que chamamos resquício do tempo colonial, porque tínhamos cabarés, tínhamos esses nightclubs, que logo a seguir foram encerradas. Então, esses artistas ainda podiam fazer e ganhar algum dinheiro, mas eram muito poucos. Mas, no geral, toda a arte não era feita com o intuito de ganhar dinheiro. Porque toda a nossa vida estava centralizada na orientação de Estado, inclusive o trabalho. Tu não andavas à procura de trabalho. O Estado te colocava onde devias trabalhar, mesmo para a escola. Acabou a 9ª classe ou a 10ª classe, o Estado é que lhe indicava, vai para Centro de Formação de Professores, vai para o Exército, vai para a enfermagem, quer dizer... Até as parcerias internacionais. Exatamente. Portanto, essa é a primeira fase, antes, portanto, da Segunda República, onde, na verdade, começa a abertura, portanto, para uma sociedade de mercado. Mas, por exemplo, fazendo uma comparação, sem querer, já é uma provocação das duas fases. Qual é que seria? Ou qual é que apostaria? Bom, eu apostaria pela segunda fase, porque a primeira fase, apesar de que não tínhamos sofrimento, em tanto que músicos, o músico, o político, o artista, era quase tudo igual. Para comer, tinhas que ter cartão de abastecimento, ia lá, quer dizer... Aquela dita que era a vida, então... Dos 1 quilo por exatamente, pessoa. então não se sentia diferença. Agora, quando se abre-se inclusive a possibilidade da afirmação individual, que já não existia
naquela altura. É verdade que tinha grandes nomes, esses que inclusive vinham já do tempo colonial, mas também havia bons artistas que nasceram ao longo da independência. Mas não tinham assim grandes nomes, porque tudo era no sentido coletivo, aquilo que nós fazíamos. Essa era a base do socialismo. Exatamente, mas com a abertura começa a haver um pouco de afirmação individual, mesmo como artista. A economia de mercado. Economia de mercado, e foi gerando maior competitividade, mesmo do ponto de vista de criatividade. As pessoas queriam serem reconhecidos por aquilo que fazem, e para isso tinham que fazer melhor que os outros, e também se abre as portas internacionais, onde alguns artistas, uns saíram de livre vontade porque achavam que o ambiente ainda não era o mais favorável para as suas próprias ambições, foram para Portugal, para a África do Sul, etc. Mas outros permaneceram e mesmo assim viajaram para vários países. Eu sou uma das pessoas que permaneci e percorri os 5 continentes do mundo. Portanto, sim. Chegou a percorrer os 5 continentes do mundo. Só pelas artes. Pelas artes. Que as artes têm atuando em mais de 100 cidades espalhadas pelo mundo inteiro. Certo. Inclusive aclamado pelos jornais e pela crítica mais especializada, por exemplo, quando falamos dos Estados Unidos, como o New York Times, o Washington Post, quer dizer, se referiam... São revistas que, quando fazem a crítica, é uma crítica... Exatamente, Okay. Então... O David Abílio é uma das pessoas que, representa muito bem o nosso país, sob todos os níveis artísticos, e tem um grande privilégio de ser uma figura conotada com a verdade artística. Sobretudo, se recordarmos, não é? Em várias vezes esteve na posição, por exemplo, de membro de júri a fazer classificações de algumas... Essa experiência, por exemplo, como a figura do David Abílio, muitas das vezes associada ao membro de júri. Se calhar esse não foi o meu melhor momento, embora gostei, mas não foi o meu melhor momento. Por quê? Não fui bem entendido. Okay. E isso teve uma repercussão um pouco negativa, sob o ponto de vista da minha vida privada. Okay. Eu vou contar-lhe um episódio. Uma vez eu estava a ir para um supermercado com as minhas filhas pequenininhas, né? E tal. E sempre, já sabe, criança, o pai é o maior ídolo, hein? Sem dúvida. Aparece uma senhora, cumprimenta-me, deve ser o meu fã. Eu, David Abílio, sim. Mas o senhor é muito mau. As minhas filhas assustam. Meu pai, mau, hein? Aquilo não se faz. Tem que ensinar e não fazer aquelas críticas, não sei, a maneira deles não era críticas destrutivas, provavelmente critiquei um dos fãs, etc. É nesse sentido que estou a dizer que foi um momento não muito boa para mim, porque efetivamente não fui bem entendido. Okay. Hoje fico um pouco mais satisfeito porque os músicos, todos eles se referem a essa experiência e a minha intervenção de uma forma muito positiva. Okay. Acha que aprenderam muito. Naquela altura era um choque, mas seguiram. Okay. Porque esses grandes artistas, Júlia Duarte, todos esses aí, quer dizer, tinham realmente... Vem das suas críticas. Exatamente. Construtivas. E um momento interessante, por exemplo, da vida do David Abílio é a presidência, isto é, a mão da Companhia Nacional de Canto e Dança. Exato. Este percurso, como é que foi? Bom, a Companhia Nacional de Canto e Dança teve várias fases também, várias etapas, desde a fase amadora, né? E depois a fase profissional. Okay. E quando eu falo de ter percorrido os 5 continentes, na verdade percorri com esta grande companhia. Nós encontramos uma forma própria de nos inserir no mercado, portanto, de acordo com a nossa realidade nacional e também realidade internacional. Então, nós optamos por usar a arte como uma forma de contribuir para a elevação da consciência das pessoas
sobre a realidade que os envolve, sobre a mudança de atitudes, e, inclusive para contribuir para que as pessoas tenham maior conhecimento sobre várias coisas, incluindo doenças endêmicas, hoje Covid, na altura, eu me lembro SIDA, etc., sobre o ambiente, que hoje fala-se mais, mas nós já tocávamos esses aspectos. Ora, ao termos enverdado por esse caminho, nosso governo sempre teve problemas de dinheiro para dar aos artistas. E há muita gente que está convencida que a companhia foi o que foi graças ao governo. Muitas pessoas pensam assim. Mas não chegou a ter uma mão efetiva do governo? Não teve assim, não. Teve e não teve. Teve porque David Abílio era um alto funcionário do governo. Mas, bom, era pessoa que não tinha os ovos para fazer o omelete. Então, eu tinha que preparar tudo. Então, eu consegui estabelecer parcerias nacionais e internacionais que levaram a companhia a atingir aquele grande nível. Nós fizemos só na digressão em Moçambique, digressão é a única companhia, ou são os únicos artistas que já percorreram quase todo o país. Atuamos em mais de 100 distritos, portanto, com a famosa peça Ode à Paz, que foi, portanto, uma peça que contribuiu para esclarecer a população sobre a nova realidade decorrente dos acordos de Roma, portanto, que implicaria, portanto, a reconciliação nacional, eleições, etc. Tudo isso eram tabus. E a nossa peça trazia esse tipo de aspectos. E aí as Nações Unidas, a União Europeia apostaram bastante em nós. Imagino que nós chegamos a termos mais de $1 milhão nessa altura, para nos apoiar, para podermos fazermos um trabalho desse e percorrer todo o país. As pessoas a verem tudo aquilo diziam, não, o governo apostou muito aqui, mas não. Quer os transportes que tínhamos, as viagens, os hotéis onde dormíamos, era pago por nós, entre aspas, graças a essas parcerias, exatamente. Parceiros. Mas depois as parcerias foram crescendo, mesmo parceiros nacionais, não é? Com a criação de, por exemplo, essas mega empresas tipo Mosal, nós tínhamos, digamos, uma espécie de um subsídio quase anual que o Mosal dava para financiar as atividades da companhia, sobretudo aquelas atividades que visava popularizar cada vez mais a dança. Nós, por exemplo, fazíamos espetáculos gratuitos para as escolas. Todas as escolas da cidade de Maputo, incluindo Catembe, tinham um dia que tinham que ir lá assistir o espetáculo gratuito. Uma forma de, primeiro, saber o que é um teatro, entrar e sentar no teatro. Eu estou no teatro. Segundo, o que é um espetáculo, como se comporta no espetáculo, quando é que se bate palmas e quando é que se fica calmo. E depois, o conteúdo dos nossos espetáculos também eram educativos, preparando exatamente os adultos de hoje com uma capacidade crítica e analítica a partir do trabalho que era quase oferecido gratuitamente. Isso era com parcerias, por exemplo, nacionais. Mas também as Nações Unidas continuaram a dar-nos apoio, PNUD, Unesco, não podemos nos queixar, na verdade, em termos de apoios. A companhia teve muitos apoios. E como é que está a saúde? Desculpa cortar, como é que está a saúde da companhia atualmente? Já não estou na companhia há muito tempo. Sim, mas obviamente eu saí da companhia em 2010. Sim, agora imagina. Depois fui para o Ministério da Cultura, fiquei como assessor do Ministro da Cultura, depois passei à reforma. Hoje sou uma espécie de um consultor na área da cultura. Quer dizer, dá para eu apoiar a companhia, apoiar o Ministério. Mas em 2010 até cá, que passam-se 10 anos, já teve uma intervenção direta da Companhia Nacional de Canto e Dança, do ponto de vista de procurar consultoria? Consultoria? Sim, eu vou dizer, por exemplo, quando foi de ano de Samora Machel, era necessário, portanto, houve um grande movimento e pretendeu-se fazer uma grande gala em homenagem a Samora Machel.
fui chamado pelo governo para trabalhar com a Companhia Nacional de Canto e Dança. Organizou-se um grandioso espetáculo, mas esse não é o único. Sobretudo do partido, hein? Eu trabalhei muito para o movimento cultural, portanto, à volta do 11º Congresso. Quer dizer, esse movimento nacional que havia, quer dizer, em termos de concepção, hein? Eu é que estava, portanto, por trás disso. Essas canções que tocam muito, que ganharam, como é que deviam ser feitas, em termos de referências, etc, etc. Inclusive, alguns espetáculos. Então, tenho estado a trabalhar nisso já como uma pessoa independente e não como um funcionário. É uma coisa que não vai sair mais. É um homem que ama a arte, sobretudo. Isso para mim já, eu costumo dizer, é sacerdócio. Okay. É mais do que uma profissão. A arte é sacerdócio. É a coisa pela qual não me imagine ter que... Exatamente. Ok. Bom, vamos agora convidar o David Abílio para a rubrica Sim ou Não. Temos uma rubrica aqui no nosso programa denominada Sim ou Não. Não. Roda a vinheta. O nosso sim ou não funciona da seguinte maneira: vai passar uma imagem na tela, terá que fazer uma avaliação. A avaliação é o famoso tirar o chapéu. Não é? Tira ou não tira o chapéu. E justifica a resposta do sim ou do não. E atribui nota de 0 a 10. Vamos à primeira imagem, se faz favor, Gi. Primeira imagem. Hortêncio Langa. Tira o chapéu. Por quê? Hortêncio Langa faz parte, portanto, desses grandes músicos que também vêm desde o tempo colonial, né? E, entretanto, depois da independência, continuou e criou uma banda que para nós é uma banda de referência, Alambique, com composições fora de série. O David Abílio, estou em erro, não? Chegou a participar de um dos eventos do Alambique recentemente, quase que recentemente, num evento... Não tanto que de Alambique, houve há muito tempo um trabalho que eu fiz, mas era só para o Arão Litsure, né? Quando ele escreveu o seu livro e lançou, então nós fizemos coincidir com o espetáculo dele. Agora, em termos de trabalho, de produção, não. Então, tiro o chapéu. O Hortêncio é, neste momento, para mim, mestre dos mestres em termos de música. Nota. Talento. Nota 10. Nota 10 para Hortêncio Langa. Próxima imagem. Bom, Associação dos Músicos Moçambicanos. Bom, sim ou não? Vou dizer que sim, porque é uma coisa necessária, mas considerando todo o historial da Associação dos Músicos Moçambicanos, surge naquele tempo, portanto, de Moçambique socialista, né? Portanto, pronto, a aderência das pessoas era quase que uma obrigação. Quando há uma mudança para os tempos de hoje, em que as pessoas têm que ser voluntários e também as pessoas são muito mais exigentes e querem mais, portanto, que o associativismo ajuda a resolver os seus problemas, e a associação não tem encontrado, digamos, mecanismos próprios para poder realmente satisfazer as exigências dos músicos. Exigência dos músicos, não estou a dizer exigência de dinheiro, porque não estou a imaginar nenhuma associação que anda a distribuir dinheiro. Quando a gente se associa a uma associação, queremos maior afirmação, queremos um maior reconhecimento, queremos que sejamos respeitados, a nossa profissão seja respeitada. Então, a Associação dos Músicos deveria ser aquele instrumento que contribua para que realmente o músico moçambicano seja reconhecido, inclusive tenha um estatuto, de onde se possa diferenciar
quem é amador, quem é profissional, e mesmo sem profissional, quem é um artista de nível A, de nível B, de nível C, quer dizer, coisas desse gênero. Então, neste momento, a Associação dos Músicos não está em condições de satisfazer isso, mas eu disse sim porque acho que ela é necessária, mas é Precisa trabalhar mais. muito mais. David Abílio conduziu, e muito bem conduzido, a Companhia Nacional de Canto e Dança. Se tivesse que pegar a Associação dos Músicos, o que é que faria? O que é que mudaria? Não estava à espera dessa pergunta. Bom, primeiro, na idade em que eu estou, eu decidi me afastar como um fazedor, aquele que corre, porque realmente sofri muito com a Companhia Nacional de Canto e Dança. Não dormia, corri muito, não dormia, não tinha férias, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo formei quadros que nos orgulham. Então, este é o momento de eu poder, digamos, usufruir. No momento eu me coloco no lugar de conselheiro. Portanto, se tivesse que ir para a Associação dos Músicos, não seria para eu ir lá dirigir a Associação dos Músicos, fazer as coisas, mas eu poderia, em termos de ideias, não é? Contribuir, né? O que é que se pode fazer para que a Associação dos Músicos saia do estágio atual, né? E para que se adequa à realidade e aos desafios de hoje. A Companhia Nacional de Canto e Dança, que foi, tanto dos pelouros, não é? Posso assim dizer, sempre representou muito bem Moçambique. Entretanto, quem eram os jovens que se interessavam por entrar para a Companhia Nacional de Canto e Dança? A nível de músicos, por exemplo, até se calhar bailarinos. Vimos muitos artistas em grandes espetáculos, com bailarinos da zona, aqueles de casa, etc. E alguns artistas que vão se afirmando pela sua pujança, por exemplo, não é? Vão conseguindo os seus mecanismos, videoclipes, foram mudando a maneira das coisas, não é? Em parte. Quem eram os jovens que de forma direta ligavam-se à Companhia Nacional de Canto e Dança? Tínhamos, por exemplo, alguns artistas, vamos lá dizer, da nova... Não gosto de usar esse termo, mas não chega Há pouco tempo falamos do Hortêncio Langa. Hortêncio Langa foi membro da companhia, fundador. Foi membro da Companhia Nacional de Canto e Dança, fundador, na altura da fundação, em 1979. Estava lá o Hortêncio Langa, estava o Arão Litsure, já passou por lá o Iana, o falecido João Cabasso. Esses fizeram parte também da Companhia Nacional de Canto e Dança. Quer dizer, e da Malta Jovem para cá? De Malta Jovem para cá, posso falar de, bom, se calhar não é muito conhecido como músico, embora eu goste dele, o Jorge César. O Jorge César era um bailarino da companhia e gostava muito de música. Acabou se juntando, portanto, aos Goroanes, inclusive tem músicas gravadas dele e está neste momento a trabalhar com a orquestra da Rádio Moçambique. Passou por lá. E muitos outros que passaram apenas por dançar e como é que se chama? E viver aquela atmosfera da arte que, sobretudo, a companhia proporciona, com a sua capacidade de interpretar os vários ritmos, etc, etc. Então, os jovens se inspiram e vão trabalhando. Agora, há um grande movimento de músicos, artistas que não saíram diretamente da companhia, mas que são um resultado da companhia, ou através dos instrutores da companhia que iam lá dar aulas a esses, ou como resultado da convivência mais direta, inicialmente querendo imitar. E, enfim, hoje em dia nós temos uma grande riqueza imensa. Temos grupos tipo Timbila Muzimba, que é um grupo do qual nos orgulhamos bastante. Eles próprios está exatamente uma dimensão internacional. Então eles próprios não podem falar sem mencionar o Eduardo Durão. O Eduardo Durão era o maestro principal da Companhia Nacional de Canto e Dança em termos musicais. Mas vê, quer dizer,
como é que esse movimento foi crescendo. É Certo. apenas um exemplo. Bom, por causa do nosso tempo, vamos acelerar aqui a nossa conversa. Próxima imagem. Antônio Marcos. Antônio Marcos. Sim ou não? Sim, Antônio Marcos. Bom, primeiro, porque somos mais ou menos amigos. Segundo, eu gosto muito de artistas persistentes. Apesar de muitas dificuldades que estes nossos artistas da velha guarda têm tido, nunca desanimaram e nunca deixaram de inovar. Tu olhas para o Antônio Marcos, mesmo como se apresenta no palco, não estás a ver um velho caduco, estás a ver um jovem com forma de dançar, com forma de comunicação no palco, etc, etc. E muito recentemente, eu fiquei muito admirado quando eu vi ele muito bem integrado dentro De uma de uma música da nova guarda. Integrar-se bem, não é integrar-se de favor, aquela coisa, não, integrar-se bem. Quer dizer, e eu admiro esse tipo de artistas e porque é uma referência daquilo que todo artista deve procurar ser. Não morrer no tempo, não morrer nas glórias do passado, procurar sempre inovar. Próxima imagem. Bom, essa é a última imagem. Se não estou em erro, Nazir. Sukuma. Stuart Sukuma. Esse também um grande amigo meu. Trabalhamos muito também na companhia. Tem uma história muito interessante, Stuart. O Stuart já foi técnico de som. Já foi técnico de som. Som da EM. Quando ele era técnico de som da EM, acompanhava a Companhia Nacional de Canto e Dança nos espetáculos, fazíamos lá. E tínhamos momentos de intervalo, que não queríamos dar intervalo, e pedíamos a ele para que pudesse preencher aquele intervalo atuando, mas tipo brincadeira. Então a gente cresce com o Stuart dessa maneira. E, na verdade, a vida de Stuart pode-se ver a partir das músicas que ele foi compondo ao longo do tempo, que este também é um grande exemplo de inovação. Depois eu tive muitos episódios que nos encontramos até em nível internacional. Eu, por exemplo, assisti o Stuart nos Estados Unidos. Qual é esse estado? Não sei se foi em Santo Antônio. Ele estava lá a estudar e formou uma banda com estudantes dos outros países africanos. Atuou ao lado do Hugo Masekela, Dollar Brand, por aí fora, e saiu-se bem. E quando grava a música Cuvo, toda a gente pensava, bom, já esgotou, não é? Este indivíduo deu o máximo naquele álbum Cuvo, mas nós estamos a ver que o Stuart ainda tem muitas surpresas. E depois é também uma pessoa multifacetada. Ele é apresentador de espetáculos, ele também é produtor de espetáculos. Um grande comunicador. Exatamente, também. E também tem uma coisa boa, que procura juntar pessoas, juntar músicos à volta dele. Não é daquelas pessoas de elite, de afastar. Uns falam mal dele, mas pessoalmente aquilo que eu tenho estado a assistir e acompanhar é que ele aproxima. Agora mesmo com a Covid, nós podemos ver o que ele fez. Portanto, a partir da casa dele, chamando vários artistas para ficar em casa. Este é um artista que deve ser valorizado. Nota é 10. Bom, não devemos dar uma nota negativa. Bom que seja assim. Queremos agradecer aqui a presença do David Abílio no nosso programa. Bom, infelizmente o nosso tempo é bem curto. Podíamos conversar por muita coisa. Eu, em particular, estou satisfeito por tê-lo aqui no nosso programa. Foi uma conversa super interessante. Infelizmente, vamos embora. Quero agradecer imenso e volte mais vezes. Muito obrigado. Eu também fiquei muito satisfeito. Depois dos problemas que eu tive da viagem, nem sabia se teria capacidade de poder conversar, mas acho que essa já é a tua, como é que chama? Magia.
conseguiste Puxar transmitir-me aquilo que uma queria. energia positiva para esquecer as Opa. coisas e Nós muito agradecemos obrigado. imenso e, Yeah. por favor, volte sempre, David Abílio. Esta é a tua casa. Obrigado. É casa também do nosso querido telespectador. Nós vamos embora com promessas. Voltamos amanhã pontualmente 18h15. E olha, temos preto para a edição de terça-feira. Portem-se bem. Lembrem-se sempre de seguir à risca as recomendações que têm a ver com a prevenção da Covid-19. Até amanhã.